Cheguei! Herança ou legado? Transferência de bens no espólio. Bom, aqui estamos falando de transferência de bem de pessoa falecida para seus herdeiros ou legatários. Olha, sempre que se fala em espólio, a gente já, como profissional, lembra o que acontece já no dia do enterro. Por isso, eu sempre digo nos meus cursos de contabilidade, sempre que envolve dinheiro ou patrimônio, o ser humano deixa de ser humano. E você sabe muito bem que, muitas das vezes, a confusão já começa lá no velório. Por isso, você que é profissional da contabilidade, vai atuar nesse campo, no que se refere a imposto de renda. Por isso acompanhe, porque aqui envolve muita informação importante a respeito de herança e legado, tá ok? Então, algumas palavras têm que ser definidas antes de tudo. Primeiro, houve o falecimento da pessoa e ele deixou patrimônio? A primeira coisa é abrir o inventário, ou seja, escolher o inventariante. Inventariante, preferencialmente, deve ser uma pessoa ligada à pessoa falecida e que tenha capacidade de administrar o patrimônio. Porque a função dela é conferir e avaliar esse patrimônio que será partilhado. E tem prazo para abrir o inventário? Sim. De acordo com o Código Civil, são 60 dias após o falecimento. E se atrasar, tem algum problema? Sim, tem. Porque veja que a pessoa que recebe a transferência de bens vai ter que pagar o imposto estadual ITCMD. E se atrasar, a multa é de 10%. E se atrasar em mais de 180 dias, a multa dobra. Por isso é que, ainda que seja um momento de dor, 60 dias, tem que abrir o inventário. Certinho? E aí entra o trabalho do contador, onde começa, então, essa aula. Acompanhe que algumas palavras você tem que guardar. Para começar, de cujos. É uma palavra em latim, mas que, para o nosso direito, significa daquele de cuja sucessão se trata. Daí, de cujos. Então, de cujos é a pessoa falecida, daquele de cuja sucessão se trata. Beleza? Em seguida, espólio. Espólio é o patrimônio do decujus, do falecido. Patrimônio que o decujus deixou para ser partilhado. Partilhado por quem? Por herdeiro e legatário. Então, herança é parte do espólio destinado a quem tem direito à sucessão. São os herdeiros. Legado. Legado é parte do patrimônio, parte do espólio, é bem que o decujus deixou em testamento para determinada pessoa. E lembre-se que a pessoa que tem bens, ela pode deixar em testamento até 50% desse patrimônio a quem ele quiser. Só a outra parte, 50%, que pertence aos herdeiros. Daí essas duas palavras serem muito importantes. Em seguida, veja, quando se fala espólio, eu disse o quê? Que é o patrimônio que o decujus deixou para ser partilhado. E patrimônio é aquele conceito contábil de bens, direitos e obrigações. Então,
eu vou pegar aqui do espólio os bens, os direitos e pagar as dívidas e vai sobrar bens a partilhar. Esses bens podem ser partilhados pelo preço de custo, conforme estava na última posição da declaração do decujus, ou pelo valor de mercado quando este é maior. Aí tem um ganho de capital e o raciocínio é esse. Se o valor de mercado é até 35 mil, o ganho de capital é isento do imposto de renda. E se for acima deste valor, o ganho de capital incide em imposto de renda, a alíquota fixa de 15%. Aqui não se aplica a tabela progressiva do ganho de capital. A tabela progressiva do ganho de capital é aquela lá de 2017 para cá que diz o quê? Que se o ganho de capital for até 5 milhões, a alíquota é 15%. Acima deste valor, até 10 milhões, a alíquota sobe para 17,5%. Acima de 10 milhões até 30 milhões, a alíquota sobe para 20%. E acima de 30 milhões, incide 22,5%. Aquela tabela não se aplica aqui neste caso. É bom você saber disso, porque muitas das vezes vai interessar que pague mesmo esse imposto neste momento, certo? Muito bem. Outro ponto é que optar pelo valor de mercado não necessariamente tem que ser para todos os bens. Pode ser alguns bens escolhidos nessa forma. Tá ok? Isto posto, vamos analisar o seguinte. Qual é o prazo para pagar esse imposto? É o prazo para a entrega da declaração de espólio final. Por isso você tem que entender do prazo de entrega do espólio, que diz assim, ó. A declaração de espólio se divide assim. Declaração de espólio inicial, intermediária e final. Lembre-se, quando você baixa o programa da Receita Federal, o programa gerador da declaração do imposto de renda, a primeira coisa que você tem que fazer é aquela opção. Qual a declaração que você quer fazer? Declaração de ajuste anual, declaração de saída definitiva do país ou declaração de espólio? Aquela declaração de espólio é a final. De forma que a declaração inicial e intermediária se faz lá na declaração de ajuste anual, onde o inventariante vai informar o código 81, certo? Outro ponto, a declaração inicial de espólio é referente ao ano calendário do falecimento. E essa declaração só é obrigatória se atender um daqueles 11 requisitos de obrigatoriedade que nós temos hoje. Da mesma forma, é intermediária. Então, enquanto não tiver chegado o ano calendário da partilha e a coisa rolar demais, tem que continuar declarando, e aí chamamos de declaração intermediária. Tudo na declaração de ajuste anual. Agora, naquele ano que ocorreu a partilha, aí passamos a verificar se estamos ou não obrigados a fazer a declaração de espólio final. Só se obriga a fazer se sobrou bens. Se tem bem a partilhar, obrigatoriamente tem que apresentar a declaração de espólio final. E qual é o prazo? Está aqui. Digamos que aqui está o ano 2000x1, ano 1. E aqui está o ano 2000x2, ano 2. Certinho? No ano que ocorreu a partilha, aqui nós temos que analisar. Essa partilha foi feita judicialmente ou extrajudicialmente no cartório? Se foi feito extrajudicialmente no cartório, aquele ano que houve a lavratura da escritura pública da partilha, aquele ano calendário, tá? Ocorreu no ano seguinte, no prazo tempestivo, no prazo normal de entrega da declaração de imposto de renda, eu tenho que entregar a declaração final de espólio, que é 31 de maio. Certo aí? Agora, se for judicial, aí eu tenho que analisar. Então, olha só. Se ocorreu a partilha judicialmente, aqui em 2000x1, ano 1, eu tenho que verificar até quando, né, quando é que ocorreu o trânsito em julgado. Ou seja, né, a finalização do processo judicial. Se ocorreu até 28 de fevereiro do exercício financeiro, eu vou apresentar a declaração no prazo tempestivo até 31 de maio.
Agora, se for após fevereiro, vai entrar na declaração do ano seguinte, até 31 de maio do ano seguinte. Entendido aí? Bom, com esse raciocínio inicial, podemos agora ir para a prática. Exemplo, dados: pai, mãe, filho 1, filho 2. Beleza? O pai faleceu em janeiro de X1 do ano 1. Mãe é a inventariante. A escritura pública ocorreu em... A lavratura da escritura pública ocorreu em junho de X1. Então foi feita em cartório, que eles têm comum acordo. E os bens inventariados são aplicação financeira, 250 mil. Casa A, 250 mil. Casa B, 250 mil. Casa C, 250 mil. Você está vendo que esse patrimônio aqui é de R$ 1.000.000. Certo? E a mãe, que é a meira, fica com a metade. Então vamos supor que ela ficou com o dinheiro que está aplicado, mais a casa A, 500 mil. E o filho número 1 ficou com a casa B e o filho número 2 ficou com a casa C. Certo? E aí eles resolveram verificar qual é o valor de mercado. E descobriram que cada casa dessa está avaliada em 350 mil. Ou seja, 100 mil a mais. E optaram por avaliar pelo valor de mercado. Nesse caso, vai ter que calcular o imposto de renda. Como é que se faz? Deve ser baixado o GCAP pelo CPF de cujos, tá? Portanto, é o espólio que vai apurar e recolher o imposto. Então, aqui no GCAP vai ser informado a respeito da casa A, seu valor de mercado, e o GCAP calcula e informa que tem um DARF de 15 mil a pagar. Informa-se dados da casa B e o GCAP dá o DARF para pagar, né, outro DARF para pagar de 15 mil. E a casa C da mesma forma. Informou os dados, o GCAP fornece o terceiro DARF para ser pago. E qual é o prazo para pagar esses DARFs? Até 31 de maio de X2, que é o prazo para a entrega da declaração final de espólio. Então veja bem, ó. Falecimento em janeiro de X1. A escritura pública ocorreu no mês de junho deste ano. Portanto, tem que entregar a declaração de espólio até 31 de maio de X2. Certo? Agora, vamos analisar como é que estava a declaração, né, do pai antes. Aqui está. Na declaração final de espólio do pai, que deve ser entregue até 31 de maio de X2, tinha na declaração de bens e direitos, ó, saldo anterior, 31 de dezembro de X0, aplicação financeira 250 mil, casa A 250 mil, casa B 250 mil, casa C 250 mil. Então, estão aqui os bens comuns do casal na declaração do espólio. Certo? E aí, ocorreu a partilha. Se ocorreu a partilha, então, houve a transferência desses bens do CPF do de cujos para a meira, a esposa, para o filho número 1 e para o filho número 2. Certo? Como é que fica? Aqui na declaração de bens, veja, em 31 de 12 de X1, zerou, ó. A aplicação financeira zerou, porque foi transferida para a meira. A casa A também zerou, porque foi transferida para a meira. A casa B zerou, porque foi transferido para o filho número 1. E a casa C zerou, porque foi transferido para o filho número 2. E lembre-se, tudo isso aqui é preenchido pelo GCAP, porque quando você importa o GCAP para cá, aí vem... na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte, ó, ganho de capital da casa A. 100 mil, né, 300 mil menos 250 mil, menos 15 mil de imposto, ou seja, 85 mil reais. Da mesma forma,
O ganho de capital líquido da casa B, R$ 85.000. Da casa C, também R$ 85.000. Pronto. A declaração de espólio final do pai é esta. Após o que a Receita Federal vai dar baixa no CPF do decújo. Certo? Na declaração de ajuste anual da esposa, que é a meira, saldo anterior, 0. Recebeu a transferência agora, né, no ano calendário 2000 e X1, então, R$ 250.000. A casa A, saldo anterior, 0. E saldo atual, 350 mil, foi pelo valor de mercado. Certo? E lembre-se, nós estamos falando aqui de um casal. Casal pode declarar em vida o quê? Em conjunto ou separadamente. Certo? E quando ocorre o espólio, na declaração de espólio tem que estar relacionado todos os bens comum entre o casal. E aí, então, todos esses bens estão aqui. Né? E agora, com a declaração final de espólio, agora a meeira tem a sua declaração com a sua parte aqui, certo? E não tem que justificar nenhuma origem, porque é simplesmente declarando o que já era dela sempre. Agora, na declaração de ajuste anual do filho número 1, na mesma data, 31/5 de X2, aqui, ó, bens e direitos, eu vou informar casa B, saldo anterior 0, saldo atual R$ 350.000. E qual a origem deste recurso? É um rendimento isento e não tributável chamada herança de R$ 350.000. Certinho? Muito bem. Então, essa é a declaração do filho número 1. Agora, lembre-se, nós temos aí a discriminação. Por exemplo, aqui na declaração de espólio final, na discriminação de cada bem deste aqui, tem que ser informado que essa aplicação financeira foi destinada para cônjuge, meira, né, sobrevivente, que é a esposa, CPF e tal. E ela vai informar aqui na discriminação que é um valor recebido em transferência do espólio CPF e tal. Certo? Da mesma forma, a casa A, ele informa que transferiu para a meeira e ela declara de que recebeu do espólio. Da mesma forma, a casa B, ele vai informar que transferiu para o filho 1 e a casa C vai ser informada aqui na discriminação que foi transferido para o filho 2. E o filho 1 aqui vai informar que essa casa B é decorrente da partilha da herança. E aqui na herança, da mesma forma, apresentar discriminações. E por último, filho número 2, casa C, saldo anterior 0, saldo atual 350.000, origem, herança, R$ 350.000. Certinho? É assim que deve ser declarado, portanto, a declaração de espólio final e a partilha para a meeira e seus herdeiros. Gostou deste conteúdo? Dê um like aí neste vídeo, inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis e não se esqueça, acesse natacursos.com, núcleo avançado de treinamento e atualização contábil fiscal. Faça lá um rápido cadastro que você tem o direito de fazer uma série de cursos gratuitamente. E olha, lancei o novo curso Imposto de Renda da Pessoa Física. E lembre-se, esse é o único curso de ensino raiz que é ensinado aqui no quadro de forma didática, usando mapas mentais para você não só entender, mas memorizar para sempre, com todo um treinamento prático. Aproveite que ainda está na promoção de lançamento e venha, que eu te espero lá na sala de aula. Tamo junto!